Bom, a gente falou agora há pouco de alguns casos de grande repercussão, né, que a senhora participou, e tivemos um que teve muita repercussão nacional e até fora do Brasil, né, que foi o da Tatiane Spitzner. E a senhora esteve à frente ali desse caso, né, participou ativamente ali, como que foi todo esse desenrolar ali diante da mídia, principalmente, né? Sim. No caso da Tatiane, eu atuei na fase investigativa, né, na fase pré-processual e na primeira fase do procedimento. Porque quando o procedimento vai para o tribunal do júri, que é um crime doloso contra a vida, ele tem a fase policial e judicial, e temos duas fases. A primeira fase, que é perante um juiz togado, que ele vai ver se existe indícios de autoria e prova da materialidade para ser julgado pelo tribunal do júri, né? Então, eu atuei somente nessa primeira fase do processo dela. Daí, a segunda fase foi outro promotor que atuou, porque eu estava, na verdade, foi a época da pandemia, eu estava gestante ali e tal, e não tinha condições ali de saúde, enfim, para participar dessa segunda fase do processo, né? Mas na primeira fase eu participei, sim. E como que foi, assim, a notícia quando a senhora recebeu essa informação? Recém-chegado em Guarapuava. Sim, pegou um caso extremamente, né, terrível que aconteceu, assim. Como é que foi o impacto, assim? Vamos deixar um pouco de lado agora a profissão. Como mulher, como que a senhora recebeu essa? Sim, né? Foi algo chocante, né? Porque foi um caso muito emblemático, né? Tanto para o nosso país, né? Para a violência de gênero, né? Contra a mulher, o homicídio contra a mulher, né? Ter essa nomenclatura de feminicídio foi o caso que trouxe à tona essa própria nomenclatura do feminicídio para o homicídio cometido contra a mulher, né? Como também foi um caso assim que desde o início, quando eu tomei conhecimento da situação, eu procurei já participar ali da fase investigativa para já meio que entender ali a produção de provas, o que seria necessário, né? O que seria producente, né, para formar ali esse caso, né? E identificar, no caso, as circunstâncias, a autoria, o que seria importante, né, E os bastidores ali, porque assim, teve muita, né, repercussão, muita gente envolvida, né, advogados de fora, enfim. Como que foi esses bastidores ali? Era um clima tenso? Era mais de troca de informação? Como que foi isso aí? Foi um clima, assim, bem difícil, né? Porque ao mesmo tempo em que aí tinha um caso sério, né? Um caso de muita responsabilidade nas mãos, havia muita, digamos assim, curiosidade, né? De saber sobre o caso, de saber sobre a situação, e isso acabava também, de certa forma, sufocando, né? E a nossa atuação. Mas, de qualquer forma, aí houve a atuação da forma como deveria ser feita, né? Pelo Ministério Público, né? Enfim, foi julgado o processo pelo Tribunal do Júri, a decisão foi soberana e houve a solução para o caso, né? Mas é tenso, né? Em situações, assim, de casos de repercussão, assim, trabalhar com todas essas dinâmicas, a responsabilidade que o caso traz, a lidar com a curiosidade, né? De populares, mídia, da mídia em si, né? Todo mundo queria saber, né? Sim. Isso acaba sufocando, né? Com certeza. Teve contato com jornalistas de fora, o pessoal... Teve, procurou sim. A senhora especificamente, assim? Procurou saber o que estava acontecendo, né? Porque, assim, a partir do momento que tinha um passo na polícia, eles vinham procurar saber o que ia acontecer. Eles sempre queriam saber o que ia acontecer antes de acontecer, né? Então, assim, foi assim, uma situação, acho que foi a situação de maior, assim, repercussão, assim, que eu já tive contato de um caso, né? Até porque procura o seu nome, às vezes, na internet, no Google, enfim, sempre está atrelado ao caso da Tatiana. Sim, então, sim. E foi um caso também emblemático no nosso país, né? Porque, querendo ou não, foi o caso que trouxe à tona, né, o que é o feminicídio, que antes não se ouvia falar. Antes, o crime de homicídio contra a mulher por situação de gênero, por violência de gênero, ela é simplesmente classificado como homicídio contra uma mulher. A terminologia feminicídio veio à tona com esse caso, né? Que trouxe aí a discussão, né, sobre o que é o feminicídio, também trouxe à tona também a existência das diversas violências, né, que já eram previstas na Lei Maria da Penha, mas que muitas pessoas não tinham conhecimento do que eram essas violências, né? E também, tanto foi importante, né, esse caso, que trouxe, né, a denominação o dia em que aconteceu o fatídico lá, né, que a Tatiane foi vitimada, se transformou no Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, né, no nosso estado. Dia 22, né? 22 de julho. Teve muita visibilidade, até porque as provas, né, estavam na internet, estão, na verdade, né? Então, chocou todo mundo, a população inteira, né? Foi algo muito triste para nós, mulheres, ver aquela cena
de violência, né? Doía, né? Nossa, com certeza. A gente, né, percebeu ali a dor da família, acompanhou, né? Sim. Nós que somos aqui da cidade, passar por perto do local. Sim. Assim, uma sensação ruim, né? E pelo que a doutora falou, o próprio caso Maria da Penha e o Tatiane Spitzner foram, vamos dizer, 2 divisores de água, né, para essa questão da violência contra a mulher. A Maria da Penha foi, na verdade, uma pessoa que sofreu diversos tipos de violência, que inclusive deu o nome, né, à lei que coíbe, né, e que trata da violência contra a mulher, né. O caso da Maria da Penha foi algo que foi até para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, e que condenou o Brasil a indenizar ela pela inércia, pela omissão, pela demora no julgamento, né, e também obrigou o Estado brasileiro a fazer uma lei que realmente tutelasse as mulheres em situação de violência doméstica. Já o caso da Tatiane, ela trouxe à tona o que é o feminicídio, né, que as pessoas não ouviam se falar o que era o feminicídio, apesar de já existir como qualificadora do crime de homicídio no Código Penal, a terminologia feminicídio não era muito difundida, né? Então, esse caso trouxe à tona o que é o feminicídio. E isso ajudou também até a desenvolver pesquisas, né, desenvolver estatísticas a respeito do crime de homicídio contra a mulher por situação de gênero, né? Então, daí isso propiciou um maior estudo, digamos assim, pesquisas, né, estatísticas, para trazer, digamos assim, à tona, né, o homicídio cometido contra a mulher. Tanto é que, atualmente, quando aconteceu o caso da Tatiane, o feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio, né, o do homicídio normal. Hoje em dia, né, em 2024, veio uma nova lei que passou a prever o feminicídio como crime autônomo, né, no Código Penal, e dentro do feminicídio as suas próprias qualificadoras, né, por exemplo, o feminicídio cometido contra a mulher gestante ou 3 meses após o parto, o crime de feminicídio cometido na vigência de medidas protetivas de urgência, que são medidas que visam afastar o agressor da vítima, o feminicídio cometido na frente de crianças, né, de ascendentes ou descendentes da vítima, né. Já peguei casos aqui em Guarapuava em que houve, né, a prática do feminicídio na frente do filho do casal, né, que é algo totalmente traumatizante para a criança, né. E também crimes cometidos contra menores de 14 anos, maiores de 60 anos e deficientes. Então, assim, o feminicídio passou a ser um crime autônomo no nosso Código Penal, né? E também a ter as suas próprias qualificadoras, que seriam essas, além das qualificadoras já do homicídio comum. E, enfim, foi um caso assim que trouxe, no caso, essa discussão, né? E os estudos estatísticos demonstram que é um crime muito cometido. Nós temos aí uma estatística que a cada 6 horas uma mulher é assassinada no Brasil por situação de violência de gênero, né? E em razão desses dados alarmantes aí é que nós vemos aí um crescimento da legislação, né? Um tratamento diferenciado da legislação, né? Para coibir esse tipo de violência, né? Inclusive a pena do feminicídio agora é a pena maior do nosso Código Penal, que é de 20 a 40 anos, né? Com essa mudança aí na lei em 2024. Olha, que informação relevante é essa que a doutora trouxe aqui pra gente. Eu não sabia dessa questão aí, que agora o feminicídio se tornou o crime autônomo, como chama? O crime autônomo. Antes, o crime cometido, o feminicídio contra a mulher por situação de violência de gênero, era uma qualificadora do crime de homicídio normal. Ele vinha, né, em cima de outro crime. Não, era uma qualificadora. Era uma causa que aumentava a pena, né? Isso. É como se fosse uma qualificadora, por exemplo, contra a mulher por situação de violência de gênero. É como se fosse um motivo torpe, um motivo fútil, um recurso que dificultou a defesa da vítima. Era uma qualificadora dentro do homicídio. E atualmente é um crime autônomo. Existe o feminicídio, que é o artigo 121A do Código Penal, que é um crime próprio, né? Que tem as suas próprias qualificadoras também, que são essas que eu mencionei aqui, né? Veja quanto que foi relevante, né? Que mudou a própria lei, né? Então, foi extremamente relevante isso e, assim, é impactante e, infelizmente, precisou acontecer. E trouxe à tona a discussão, né, sobre a gravidade do que é um crime cometido, né, contra a mulher na situação da violência doméstica, né. Tanto é que, inclusive, a pena, né, foi aumentada, passou a ser de 20 a 40 anos, que é a pena maior que nós temos no nosso Código Penal hoje. Outras coisas também mudaram, né? Eu acho que próprios mecanismos da Polícia Militar, com Patrulha Maria da Penha, tem, se eu não me engano, o botão de alerta, botão do pânico, sim. Isso também não existia. Começou a
a ocorrer depois. Sim, veio à tona, né, essa situação. Que, na verdade, assim, antigamente existem certos comportamentos que não eram vistos como violência, né? E a partir de alguns casos emblemáticos passaram a ser vistos como violência. Por exemplo, a violência psicológica e emocional contra a mulher. Antigamente não se existia um crime específico para isso. Apesar de haver a previsão da violência psicológica na Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, não havia um crime específico para isso. E atualmente nós temos um crime específico para isso, que é o crime de causar dano emocional à mulher, e também o crime de perseguição, que é o stalking, que é pessoas que perseguem nas redes sociais ou perseguem fisicamente a mulher, né? E a mulher não quer saber, não quer contato e tal. Então, nós temos hoje em dia crimes que tutelam a violência psicológica sofrida pela mulher, né? Que antigamente não existia, né? Tem um cuidado maior em cima, né? A lei hoje está protegendo mais a mulher. E em relação às medidas protetivas, doutora, acompanha assim, um aumento nessa emissão dessas medidas protetivas? Ou antigamente não era muito utilizada? Como que é a visão hoje? Conforme foi se esclarecendo a população o que é a violência doméstica, o que é a violência contra a mulher, as mulheres foram tendo mais consciência de que algumas condutas que eram em tese toleradas antes passaram a ser, elas entenderem que aquilo é uma violência, né? E passaram a procurar também o Poder Judiciário para, digamos assim, se protegerem, né? E as medidas protetivas de urgência entram nesse cenário, né? De proteção à mulher que se sente perseguida, da mulher que não quer aproximação, não quer contato, quer o afastamento do lar daquele agressor, né? Então, as medidas protetivas vêm, né, com essa finalidade aí de proteger a mulher. E existe muita demanda de medidas protetivas, com certeza, né, no Poder Judiciário. E como que funciona na prática? Porque a medida protetiva, vamos pensar assim, às vezes a pessoa ela ignora a lei, então ela recebe lá uma medida protetiva que é uma folha de papel. A partir de hoje você não pode chegar mais próximo da sua ex-esposa, enfim. Será que isso pode gerar assim, uma situação, mas é só uma folha de papel? Isso não é tem... um crime. O descumprimento da medida protetiva hoje em dia é um crime, né? É o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que prevê um crime autônomo para o descumprimento de medidas protetivas. Então, ele está descumprindo uma ordem judicial e vai sofrer as consequências disso. As consequências é responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas e também poder ser preso. É uma hipótese de decretação da prisão preventiva hoje em dia ao descumprimento de medidas protetivas. E aí entra também a importância da Patrulha Maria da Penha. Às vezes, a vítima vem reportar, ele não está cumprindo a medida protetiva. Aí entra a Patrulha Maria da Penha e vai lá advertir, o senhor, tivemos notícias do que o senhor não está cumprindo, então a gente vem aqui adverti-lo de que, caso novamente isso aconteça, né, você vai poder ser processado por um crime autônomo e também ter a sua prisão preventiva decretada, né? Tem que levar muito a sério, então, isso, né? Porque, como a doutora falou, isso daí pode agravar ainda mais as situações. E, claro, as mulheres têm que se sentir seguras de fazer esse pedido, essa solicitação. Sim. Né, para se proteger. É um mecanismo de proteção também, né? Com certeza.